Diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Olha para mim. Veja prudentemente como você tem andado. Como é que você tem se portado? Como é que você tem se comportado? Vede prudentemente como andeis, ou como andais, depende da tradução. Veja prudentemente como é que você está andando. Qual tem sido o seu comportamento? Você tem que ver com prudência. O que é prudência? É a virtude de prever e evitar o perigo. Alguém sabe que tem um cachorro que morde todo mundo naquele lugar. Vai passar por aquele lugar? Alguém está ouvindo que está tendo, que graças a Deus, em Salvador não tem tiroteio, graças a Deus. Quando vê barulho é os crentes batendo palma, graças a Deus. Vamos profetizar, gente? Profetizar. Mas está tendo um tiroteio em determinado lugar que não é em Salvador, graças a Deus. Tendo um tiroteio ali. Alguém vai passar por ali? Não, vai para bem longe. Bem longe. O que eu quero passar para você é o seguinte, e isso é ser prudente. A prudência é a virtude de prever e evitar o perigo. Aqui está dizendo, vede prudentemente como andais, ou como andeis. Você tem que ver prudentemente como é que você tem se comportado, com toda a prudência. No capítulo 1 de Marcos, a gente não vai abrir a Bíblia, que não vamos ter tempo, a Bíblia diz que 4 homens levaram um paralítico até Jesus e o desceram pelo telhado, em uma maca. Eu parei há muitos anos atrás, quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando, como deve ter sido dificultoso para aqueles homens descer, se aquele telhado foi um telhado alto. O trabalho que eles tiveram para tirar as telhas, que podia cair na cabeça do povo. Lembre-se, o texto diz que a igreja, a casa onde Jesus estava super, hiper lotada, que nem mesmo junto à porta podia alguém chegar, diz a Bíblia. Imagine que eles tiveram que ter toda a prudência para tirar as telhas, para não cair na cabeça de ninguém. Eu penso assim, que eles teve que serrar o caibo para madeira, né? É isso? Eu não entendo bem disso. Mas aquelas madeiras, ele certamente teve que quebrar, serrar, e não deixou cair na cabeça de ninguém lá embaixo, porque estava lotado. E depois eu penso assim, eu não sei bem como aconteceu, o texto não explicita isso. Mas na hora de descer, vamos dizer que amarraram uma corda em cada parte da maca. 4 homens, cada um amarrou a corda e foi descendo. E aí eu fico imaginando a prudência que não foi para não desequilibrar e derrubar o rapaz. Você precisa ter muita prudência, como é que você se comporta dentro da sua casa, como é que você se dirige àquelas pessoas que estão lá, que estão muito longe de Deus, estão distantes. Elas vão ficar o tempo todo esperando a oportunidade para lhe criticar. O tempo, é assim, mãe, é que a senhora é crente? E crente dá bronca? Dá. Toda hora amanhã a senhora fica falando a mesma coisa. Aí não pode. Qual é a palavra do cristão? Sim, sim? Então tem que ser uma palavra só. Não adianta ficar como um gotejar constante, que a Bíblia fala. A mulher louca como um gotejar constante. Tem gente que fala para o marido 1.500 vezes. Eu não falei para você, eu não falei para... O tempo todo falando a mesma coisa para o marido, não aguenta mais. Para com isso, veja prudentemente como é que você está andando. Chama ele, tem uma conversa séria e parou, acabou a conversa. Todo dia falando a mesma coisa. Quem já dormiu com a goteira aqui? Quem já dormiu com a goteira alguma vez? É bacana, né? É bacana? Não é, poxa. Não é, pessoal. A pessoa não tem paz. Toque, 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 toque. A mesma coisa. Vede prudentemente como andais. Irmão, nós temos que ver prudentemente como é que temos nos comportado. Às vezes a pessoa tem sido uma louca. A Bíblia fala da mulher louca. Mas às vezes é o homem que é louco. Falta de juízo. Inclusive, diz aqui, portanto, vede prudentemente como andais,
não como insensatos, olha aí, não como loucos, malucos, abilolados. Nós não podemos viver como louco, pessoal. Nós precisamos medir as consequências. Precisamos verificar aquilo que possa acontecer lá na frente. E, irmãos, amigos, muitas vezes nós precisamos ser esgrimista. Você sabe o que é esgrima? Aquela espada, o pessoal coloca uma tela aqui no rosto, uma roupa bem protegida e uma tela no rosto. E é uma espada e tem uma... não é pontiaguda a espada, não. E aí, eles têm um sensor ali no peito e é assim que acontece. E eles vão, colocam a mão na cintura e tem que tocar e não ser tocado. E aí é muito difícil, porque a espada é do mesmo tamanho, então tem que ter toda a prudência, tocar e não ser tocado. Quando ele é tocado é ponto para o adversário, quando ele toca é ponto para ele. E aí tem que tocar, porque tem um sensor ali no peito. Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Irmãos, às vezes você tem que tocar e não pode ser tocado. Às vezes você tem que ser tocado, mas você tem que ter prudência para naquela hora você não tocar. Porque às vezes acontecem algumas coisas que você se chateia e você desmancha toda a oração que você fez. Você não pensa nas consequências.